O primeiro tema é sobre a contribuição para a construção de um paradigma participativo e preventivo no âmbito dos tributos, o autor Joacir Sevegnani. O segundo tema será os novos critérios de transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS e a equidade vertical do federalismo, perspectiva do município de Betim, autora Gabriela Flávia Ribeiro Mendes. E o terceiro tema, o direito tributário, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os tribunais Supremo e Superior à luz do pós-positivismo. O autor, Aloysio Porcaro Rauch. Então, passo a palavra para que sejam apresentadas as teses. Meu tema trata basicamente de dois aspectos relacionados à atuação, principalmente do fisco e à elaboração das normas tributárias. Dois aspectos que eu destaco aqui é a atuação preventiva do fisco e a atuação e uma participação dos contribuintes na elaboração das normas tributárias, como instrumentos para melhorar, para harmonizar, melhorar a relação entre o Estado e os contribuintes. Quando nós nos referimos à participação, sempre nos vem à mente a ideia do orçamento participativo, onde a sociedade participa meramente nas questões relativas a discussões orçamentárias. Contudo, o que proponho, ou melhor, o que apresento, é uma discussão, uma participação dos contribuintes na elaboração das normas tributárias. E como isso pode ocorrer no âmbito tributário que nos interessa. No âmbito da tributação, entendo que as normas tributárias, sobretudo as normas tributárias que se referem a obrigações acessórias, deveriam ser elaboradas mediante uma discussão prévia em comissões de discussões de acordo com a temática, ou seja, comissões onde participariam os contribuintes, representantes dos contribuintes dos determinados segmentos e os representantes do Estado, para que haja justamente um consenso maior das normas elaboradas, para que haja uma legitimidade maior e, sobretudo, para que essas normas reflitam exatamente a percepção também dos contribuintes, não apenas a percepção do Estado, como uma concepção, muitas vezes, meramente arrecadatória. Com isso, penso que se reduziria a complexidade das normas tributárias e se teriam normas tributárias com uma maior aceitação. Esse modelo, na verdade, já existe no Canadá e é tratado exatamente dessa maneira, em conselhos que funcionam de acordo com as temáticas, as normas tributárias, seja de aumento ou redução de tributação, seja de criação de obrigações acessórias, seja de aplicação de sistemas de aplicação das normas tributárias, são debatidas previamente em conselhos onde participam técnicos dos entes estatais e representantes dos contribuintes. Muitas vezes, quando diz respeito à redução de um determinado tributo, participam também representantes da sociedade, afinal de contas a sociedade também acaba sendo afetada quando há uma redução da tributação. Mas para que esse modelo possa, de fato, ser implementado de forma mais eficaz, embora em alguns aspectos ele já funcione em parte no Brasil, é preciso que haja uma mudança da cultura das administrações tributárias para que não se continue com aquela concepção que Sanz de Bujanda denomina de a presunção do contribuinte fraudador. Ou seja, as administrações tributárias, muitas vezes, quando criam normas tributárias, estão preocupadas, sobretudo, aliás, tem uma preocupação de que os contribuintes, tem sempre uma concepção de, aliás, tem a propensão a fraudarem o Estado, a fraudarem o fisco. E aí, o que o Estado faz? O Estado elabora, muitas vezes, normas extremamente complexas, procurando fechar todos os pontos que permitam, eventualmente, uma evasão fiscal. O segundo aspecto, de maneira bastante rápida, não é possível tratar os fundamentos dessa apresentação a respeito da efetiva participação dos contribuintes. Passo rapidamente para o segundo aspecto, que diz respeito a uma atuação preventiva do fisco. Esse modelo pretende demonstrar
uma contraposição ao modelo essencialmente punitivo. Contraposição a esse modelo, mas não significa que a atuação preventiva e punitiva não possa funcionar conjuntamente, que é o que eu proponho. E essa proposição, na verdade, é um modelo que foi implantado no estado de Santa Catarina a partir de 2007, mudando essa ideia de que o fisco deve atuar unicamente por meio da construção do crédito tributário de ofício. O fisco deve atuar primeiramente de forma preventiva e só naquelas situações em que não há o cumprimento das normas tributárias, não há o cumprimento das normas em relação àquilo que foi verificado de ilicitude, só nesses casos o fisco catarinense atua por meio da construção do crédito tributário de ofício. A lei que instituiu essa sistemática estabeleceu uma espécie de 3 mecanismos que, de certa forma, antecedem a constituição tributária de ofício. Num primeiro nível, nós temos o que a lei denominou de monitoramento, em que é aquela situação em que o fisco, munido das informações prestadas pelos contribuintes, quando identifica eventuais indícios ou eventuais irregularidades, comunica o contribuinte e permite que o contribuinte sane essa irregularidade e, se houver de fato omissão de input de tributo, aí o contribuinte pode pagar, na verdade, a diferença de tributo espontaneamente, como se espontaneamente fosse. Num segundo nível, a lei denominou acompanhamento. No acompanhamento, a única coisa que se altera é que o fisco intima o contribuinte a apresentar informações e, se com base nessas informações constatar irregularidade, permite ainda assim que o contribuinte espontaneamente possa também recolher eventuais tributos devidos ou possa sanar eventuais irregularidades se disserem apenas respeito a obrigações acessórias. No terceiro nível, nós temos ainda, após iniciada a constituição do crédito tributário e levantadas as informações exatas daquilo que o contribuinte eventualmente deixou de recolher, é permitido uma manifestação do contribuinte para informar o fisco se aqueles valores conferem ou se, em alguns aspectos, o contribuinte não concorda com uma parte, e o fisco faz uma análise dessas informações, e nessa fase é permitida também uma redução da multa caso exista tributo a recolher. Nesse caso, a multa, no estado de Santa Catarina, o contribuinte pode recolher com uma redução de 70%. Não satisfeita nessa fase, terceira fase, aí sim o fisco parte para a quarta fase, que é a constituição efetiva do crédito tributário. Bem, qual é o problema desse modelo em Santa Catarina? 2 aspectos. Primeiro, a discussão que havia lá é que quando o artigo 138 do Código Tributário Nacional permite que, aliás, veda que após início de qualquer medida de fiscalização possa ser permitido ao contribuinte recolher como se espontâneo fosse, a discussão é que haveria, na verdade, uma afronta ao Código Tributário Nacional. Como lei complementar, uma lei ordinária não poderia alterar essa modalidade. Bem, eu entendo que o artigo 138 do Código Tributário Nacional, quando não permite que após o início de qualquer medida de fiscalização não possa ser autorizado que o contribuinte possa sanar as irregularidades ou possa recolher o tributo com multa como se espontâneo fosse, entendo que essa é uma norma dirigida para o contribuinte, vedando o contribuinte de adotar esse procedimento. Contudo, não há nenhuma desautorização a que o legislador ordinário, por lei, mediante lei, possa criar essa modalidade e, através dessa modalidade, implementar um sistema que de fato seja aplicado. A segunda questão que nós temos em Santa Catarina, e isso é um problema, é porque a lei, quando estabeleceu essa sistemática em 4 níveis, ela definiu que a autoridade fiscal poderá optar. Pois bem, e aí nós temos um problema gravíssimo, que é a questão da afronta ao princípio da isonomia. Muitos fiscais, com uma visão mais rígida, acabam apenas adotando a constituição do crédito tributário, enquanto outros fiscais seguem esse modelo em 4 níveis
e aí permite que o contribuinte faça a sua regularização como se espontâneo fosse. Percebam que nós temos dois tratamentos diante de uma mesma situação. Eu não tenho dúvida que isso é uma afronta e um desrespeito ao contribuinte e deve ser sanado, porque não é impossível que o fisco trate desigualmente situações iguais. Ou aplica-se esse modelo, que eu penso que é um modelo extremamente promissor, para reduzir a conflituosidade, os conflitos entre os contribuintes e o Estado, mas ele deve ser tratado de forma isonômica. Ou aplica-se a todos os contribuintes, ou não se aplica. A experiência de Santa Catarina nesse modelo preventivo acaba quebrando um pouco aquela ideia de que o fisco, via de regra, tem que o contribuinte apenas cumpre a norma em função do temor da sanção. Isso não se verificou em Santa Catarina. De 2007 a 2012, a arrecadação aumentou, enquanto a inflação cresceu 38%, a arrecadação aumentou 91%. Bem, eu faço essas considerações breves, agradeço e apenas destaco que esses dois aspectos não afastam outros que são extremamente importantes para que se reduza essa relação de conflitos entre contribuintes e Estado, mas não tenho dúvida que principalmente uma atuação participativa dos contribuintes na elaboração das normas e na aplicação das normas pode contribuir muito para que nós tenhamos uma relação mais harmoniosa entre o Estado e os contribuintes. Agradeço a atenção. Bom, eu vou tentar aqui me virar nos 30, porque é um assunto muito importante, muito denso nesses 10 minutos. Vamos ver o que vai dar. Eu vou falar sobre os novos critérios de transferência do ICMS e a equidade vertical no federalismo, especificamente no município de Betim. Por quê? Bom, primeiro porque eu sou moradora de Betim há mais de 20 anos e eu tenho acompanhado de perto esses últimos anos de dificuldade financeira no município. E o outro motivo é porque, com a incidência dessa nova lei do ICMS, do ICMS solidário, embora essa lei ela tenha sido discutida em outros municípios que iriam surtir os efeitos dessa lei, o município que mais saiu prejudicado, que foi o município de Betim, não teve essa discussão. E mesmo assim, até hoje, o município tem sido prejudicado por causa dessa nova legislação. A gente vai ver por quê. Bom, a forma federativa de Estado prevista na Constituição, ela depende de autonomia dos entes federados. Autonomia, o que é autonomia de ente federado? Autonomia administrativa, autonomia política para poder escolher seus governantes, autonomia legislativa, mas para que todas essas autonomias elas sejam de fato, elas tenham o exercício dessa autonomia, ela necessita também de autonomia financeira. Porque sem autonomia financeira, eu não consigo exercer plenamente todas essas autonomias outorgadas pela Constituição. E se eu não tenho essa autonomia, eu tenho, na verdade, um federalismo de fachada. Então, dada a importância dessa autonomia financeira, a Constituição, ao longo dos seus artigos, ela prevê a capacidade tributária dos entes federados para que cada ente federado ele tenha essa capacidade de auferir receita própria e prevendo também que talvez essa receita própria ela não seja suficiente, ela preveu também a repartição de receitas que para poder melhor distribuir os recursos do Estado de acordo com todos os serviços que a própria Constituição dá ou outorga para cada ente federado. Então, dentre os vários artigos que falam sobre esse repasse de receitas, a gente vai falar aqui do repasse do ICMS para os municípios. Pois bem, o artigo 158 da Constituição, inciso 4, ele prevê que 25% de todo o ICMS arrecadado no Estado pertence aos municípios. Bom, desses 25%, como é que eles vão ser distribuídos entre os municípios? Aí, no artigo 158, 159 da Constituição, prevê o seguinte: 75% será distribuído segundo o critério do valor adicionado fiscal e 25% conforme dispor a lei estadual. Bom, por que esse 75% de valor adicionado fiscal? O que é o valor adicionado fiscal? Esse é um índice apurado anualmente por cada empresa
que a grosso modo a gente pode dizer assim, que é a soma de todas as receitas menos todas as despesas. Aí eu vou ter um índice da empresa, um VAF da empresa. A soma de VAF de todas as empresas de determinado município, eu vou ter o VAF do município. E a soma de todos os VAFs, de todos os municípios, eu vou ter o VAF do estado. O que isso vai me indicar? Vai me indicar aonde que está a maior concentração de riqueza do estado. Porque quanto maior o VAF, maior o índice de industrialização e maior o poderio econômico. Então eu vou apontar para lá aonde que vem a maior fonte de riqueza do estado. Bom, e os outros 25%, como é que ele vai ser distribuído? Aqui em Minas Gerais, antes do advento da Lei Robin Hood, a Lei 2040-95, a gente tinha os seguintes critérios. 23% do critério VAF e 1,5% municípios mineradores, 0,5% municípios emancipados. 5 minutos. Então, esses índices, na verdade, são uma compensação financeira, porque esses municípios mineradores perderam o imposto único sobre minérios em 88 e os municípios emancipados, por perderem distritos industriais, perderam também receita econômica. Bom, após a edição da Lei Robin Hood, o que aconteceu? Houve uma mudança nesses critérios. Dos 23% que era o critério VAF, passou para 4,68%. Em que pese teve essa mudança, né, esse peso do VAF, ele diminuiu, o que aconteceu? Ele ainda continua sendo um critério importante para a distribuição do ICMS. Outros índices também foram adicionados com a Lei Robin Hood, como os municípios que mais investissem em educação iam receber X, os municípios que mais investissem em cultura, proteção do patrimônio, visando melhorar essa redistribuição de renda para os municípios do estado. Aí a gente observa, aqui nessa tabela, que em que pesa a mudança, né, abrupta do VAF, de 23% para 4,8%, os municípios mineradores eles continuaram recebendo os mesmos índices, tendo os mesmos índices, e os municípios que sofreram desmembramento também tiveram os mesmos, não os mesmos índices, mas de uma forma gradativa eles foram se reduzindo. Por quê? Para que esses municípios que perderam a renda terem tempo para se adaptar a essa nova realidade orçamentária. E isso é exatamente a aplicação do princípio de equidade fiscal no federalismo, que eu estou permitindo que ele continue a executar os serviços públicos que a própria Constituição os outorga. Bom, depois da edição da Lei Robin Hood de 95, houve outras legislações que alteraram, visando melhorar esses novos critérios, mas não alteraram significativamente o critério do VAF, que continuou 4,6%. Com a edição em 2009 desse novo critério do ICMS solidário, o que aconteceu? O VAF ele foi eliminado e houve a criação do ICMS solidário, no importe de 4,14%. E o que é esse ICMS solidário? Ele nada mais é que o cálculo da renda do ICMS per capita. Você pega o valor do VAF do município, divide pelo número de habitantes e você tem esse ICMS solidário. Então, o município que tem menos ICMS per capita, ele vai ter um maior repasse. Então, o objetivo dessa lei nada mais é que distribuir renda para os municípios que mais precisam. Bom, essas foram as mudanças mais significativas e o objetivo era exatamente esse. Mas quem de fato ganhou com essa lei do ICMS solidário? Aqui eu tenho um resumo. Esses dados foram colhidos pela Fundação João Pinheiro e pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Dos 853 municípios de Minas Gerais, 108 municípios eles perderam com a edição da lei do ICMS solidário. E exatamente esses 108 municípios que perderam, eles são responsáveis por 60% do VAF do Estado. Eles são responsáveis por 60% da receita de ICMS do Estado. Dos 745 que ganharam, eles são responsáveis por 40% do VAF. E dentro desses municípios que ganharam está Belo Horizonte, que por ser capital do Estado, tem outras maneiras de oferir renda que não o repasse do ICMS solidário. Os 40 maiores municípios mineiros, né, que representam 68%
do VAF do Estado, 11 cresceram. Dentro desses 11 está Belo Horizonte, que é responsável por 20% do VAF do Estado. E 29 perderam, sendo que esses 29 que perderam, eles representam quase a metade do VAF do Estado. Aqui a gente vê os municípios mais pobres que auferiram renda, né, com ICMS solidário. A gente tem Ribeirão das Neves, com 4 milhões em 2011. A gente tem Lagoa Santa, com 727 milhões em 2011, 794 em 2012. E João Truca, com 70 mil reais. Gente, meu tempo está esgotado. Tá só um minutinho para concluir. Esses foram os municípios que ganharam. E aqui os municípios que também ganharam, né? Belo Horizonte ganhou 40 milhões, perdão, com o critério do ICMS solidário. E Betim perdeu em 2011 39 milhões. E em 2012, 40 milhões, sem ganhar nada em 2011 e 2012. Ao contrário de Contagem e Uberlândia e Ipatinga, que tem nem mais ou menos, né, nem mais ou menos parecido que Betim. Betim hoje está o segundo município em arrecadação de Minas Gerais. O que a gente vê aqui no próximo slide? A gente vê valores em milhões que Betim contribuiu com 3 bilhões de ICMS no ano de 2010 e 4 bilhões e 300 em 2012. Entretanto, você vê que o repasse, embora ela seja a segunda cidade maior em arrecadação, o repasse dela, depois da edição da lei do ICMS solidário, se manteve o mesmo. Belo Horizonte teve um crescimento, a receita do município de 545 milhões passou em 2012 para 643, Uberlândia e Contagem de 250 para 293 e Betim manteve estagnado. Nesse gráfico, que é exatamente o gráfico daquela tabela, a gente vê o crescimento na receita de Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia e Betim estagnado, e manteve estagnado. Essa situação ela é preocupante, por isso que eu quero mais uns minutinhos, porque Betim, se você somar, se você deduzir todo o valor que Betim arrecadou de ICMS para o Estado e deduzir o que foi repassado para o município, você vê que ele contribuiu para o Estado e para os outros municípios nessas distribuições, no total dos últimos 3 anos, 10 bilhões de reais. Então, Betim é uma cidade importante até para que se promova, para que se continue promovendo a distribuição de renda, porque a renda ela depende da produção de riqueza. Essa lei, ela passou a viger, ela foi criada em 2009, passou a viger em 2010, e Betim perdeu uma receita de 39 milhões de um ano para o outro, causando um caos administrativo na cidade. Então, com esse trabalho, eu quis demonstrar a importância de Betim para o Estado de Minas Gerais e para os municípios, e que a forma que foi feita o ICMS solidário, ela, dessa forma abrupta, do jeito que foi, ela prejudicou o município e fez com que ele sempre fique devendo em matéria de serviço público. A conclusão que a gente chegou aqui é uma proposta de diminuição gradativa do critério VAF, porque eu não estou defendendo aqui que o critério de distribuição não é importante, ele é importante, mas ele tem que ser feito observando as normas constitucionais, os princípios constitucionais, e nesse caso, da maneira que foi feita, ele não obedeceu aos critérios e aos princípios constitucionais, ferindo assim o pacto federativo. Obrigada. Cumprimento os senhores Alexandre Costa e José Per, por presidirem a mesa, doutor Eduardo Maneira, presidente da PDT, e meu grande amigo Pedro Henrique Ribas, presidente da BTJ. Isso. Bom, o meu tema, eu vou ser bastante objetivo, porque pelo tardar da hora mesmo. O artigo chama o direito tributário, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os Tribunais Supremo e Superior à luz do pós-positivismo. E por que eu escolhi esse tema? Eu primeiro quis relacionar ao subtema, a efetividade dos princípios constitucionais tributários e o papel dos tribunais superiores. Então, essa foi uma grande razão. E por que do pós-positivismo? Por que incluir essa linha de raciocínio filosófico-jurídico nesse trabalho? Porque ela realmente permite uma análise ao mesmo tempo jurídica
e, ao mesmo tempo, meta-jurídica, principalmente no meu caso, política. Eu vou chegar a explicar por quê. O trabalho ele é dividido no seguinte: o objeto principal da análise é um grupo de dispensa de atos, a PGFN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, de diversos atos que culminariam com a satisfação do crédito tributário. E quais são de que é composto esse grupo de dispensa de atos? Ele é composto pelo artigo, eu me restringi ao artigo 5º, artigo 1º, inciso 5º, da portaria PGFN 294 de 2010, que basicamente prevê o seguinte: os procuradores da Fazenda Nacional ficam autorizados, no sentido de poder-dever dentro do princípio da legalidade, a não apresentar contestação, a não interpor recursos, bem como a desistir dos já interpostos nas seguintes situações. Inciso 5º. Quando a demanda e ou a decisão tratar de questão já definida pelo STF ou pelo STJ em sede de recursos repetitivos, de acordo com o 543B e 543C do CPC. Ótimo. Então, essa é a previsão da portaria. E seguindo essa portaria, eu trouxe 2 pareceres, que são os pareceres de número 429, de 2010, e o de número 2025, de 2011, e o 396, de 2013. O que esses 2 pareceres basicamente estabelecem? Eles estabelecem o seguinte, que não apenas a Procuradoria-Geral está dispensada de interpor recurso, ela está dispensada de interpor recurso, de defender administrativamente, e está obrigada a desistir de recurso interposto, como ela também não deve mais inscrever o crédito tributário em dívida ativa e também não deve ajuizar a ação executiva fiscal sempre que o mérito da questão já tiver sido decidido desfavoravelmente à União em sede de recurso repetitivo. Ele vai, então, realmente além ao previsto nessa portaria. E o que o segundo parecer, que é deste ano, de março de 2013, fala? Ele estabelece que não apenas a PGFN está dispensada desses atos, mas também a Receita Federal do Brasil está dispensada de formalizar o crédito tributário e de enviá-lo realmente para a inscrição em dívida ativa pela PGFN. Então, o que acontece? Do que se vê? Ou realmente, não apenas não haverá discussão judicial, quando o tema tiver sido desfavoravelmente decidido, para a União em sede de recurso repetitivo, mas também, desde a origem, desde a formalização, e inclusive de expedientes administrativos fiscalizatórios, não haverá nenhuma movimentação do Estado de forma a realmente executar, a satisfazer o seu crédito tributário. E por quê? Quais são os princípios, que realmente, a justificativa lógica que a PGFN traz para poder permitir essas dispensas? Porque, ao contrário de outras hipóteses de dispensa, não existe nenhuma ordem legal ou constitucional ou vinculação administrativa no sentido de uma ordem de um superior hierárquico conformando a conduta do subordinado. Foi realmente, parece, na exposição da PGFN, que foi realmente uma adoção, realmente uma conformação voluntária de acordo com princípios constitucionais. E são basicamente 5 os princípios. Só um minutinho de cabeça. Bom, primeiro eles elencam o princípio da legalidade, no sentido de que o ato administrativo tem que atender o seu fundamento legal, no sentido de, se eu não vou conseguir executar o crédito tributário, não faz sentido eu também inscrever no dívida ativa. Segundo, o princípio da isonomia, porque se eu não vou escrever de alguns, eu não devo escrever de nenhum.
para que eu mantenha a isonomia no Estado. Terceiro, o princípio da eficiência administrativa, de modo que, uma vez que a decisão em sede de recurso repetitivo possui um caráter, apesar de não vinculante, ao contrário de outros precedentes do STJ e STF, somente STF, né? Desculpa, só do STF. Apesar de não ser vinculante, ele possui uma persuasão diferenciada, justamente pela forma como são decididos, levados a cabo os recursos repetitivos. Então, pela eficiência administrativa, essa persuasão especial e diferenciada, ela também desestimula atos que levem à execução fiscal. O quarto princípio é da proporcionalidade, justamente de forma que, uma vez que o meu sucesso na execução fiscal ele vai ser diminuído, não faz sentido eu submeter o contribuinte, o sujeito passivo, né, melhor termo, ao regime da dívida ativa. E o quinto e último argumento é justamente a vedação do comportamento contraditório. Por quê? Porque se a PGFN, né, a administração pública, já se manifestou favoravelmente à dispensa de atos, é natural que o contribuinte, o sujeito passivo, crie uma expectativa de não ser executado desde o início, não sofrer expedientes administrativos no sentido de executar o crédito fiscal. Bom, a princípio, realmente é muito pertinente e muito lógico, realmente é muito boa a argumentação, mas eu confesso que quando eu verifiquei e estudei o caso, eu fiquei um pouco cético, porque quando se verifica a história, verifica-se que diversos conflitos sociais foram causados basicamente por questões tributárias, né? Por exemplo, de Minas Gerais, que é a história do estado que eu estou mais familiarizado, porque é aqui que eu nasci, aqui que eu vivi sempre, justamente no caso do derrama, por exemplo, né? do caso da revolta dos Inconfidentes, né? A Revolução dos Inconfidentes, ela foi basicamente motivada por questões tributárias, obviamente econômicas, muito mais que tributárias, mas com um cerne tributário muito significativo. A existir uma reunião de modo que a resposta estatal aos conflitos seja uma só. A resposta estatal às demandas do povo seja uma só. Então, justamente, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma harmonização. Então, do ponto de vista jurídico, eu entendo que, na verdade, não houve uma adesão voluntária, mas realmente uma harmonização dos poderes. E por que harmonização, no fim das contas? Porque, em nossa Constituição, quem interpreta por último é o Judiciário. E simplesmente por essa razão, cabe a ele, no fim das contas, harmonizar os três poderes. Bom, essa é a visão jurídica, basicamente. E eu, então, em seguida, analisei do ponto de vista meta-jurídico, principalmente político. Por quê? Muito se diz que o século passado foi o século do executivo, legislativo, e este século agora é o século do judiciário, né? Dentro de toda a lógica de neoconstitucionalismo, dentro de toda a lógica de ativismo judicial. E o que eu verifiquei, então? Meu tempo já está esgotado também, mas eu só vou finalizar. O que eu verifiquei, então? O que se tem, na verdade, não é uma harmonização, nem uma adesão voluntária, nem uma harmonização dos poderes através de uma harmonização irresistível, mas uma verdadeira sobreposição dos poderes. E por quê? Porque depois do pós-guerra, o judiciário foi o poder que mais se expandiu. E por que ele foi o que mais se expandiu? Porque, anteriormente, a democracia, o modelo democrático moderno, né, de 1800, um pouco para frente, apesar dele prever o poder do indivíduo, na verdade, ele sempre privilegiou os grupos. A prática democrática era de grupos, ou seja, os indivíduos foram sempre negligenciados. Com os horrores da Segunda Guerra, verificou-se que os interesses de grupos não poderiam mais ser sobrepostos ao dos indivíduos, porque o extremo que se viu é realmente horroroso. Então, justamente por isso se reformulou as democracias ocidentais e se chegou, e naturalmente, os povos quiseram satisfazer a demanda do povo, individualmente. E qual dos três poderes é o que tem mais aptidão, de fato, para responder especificamente às demandas do povo? É o judiciário. Porque é ele que, por aptidão constitucional e histórica e
sempre foi assim, é quem realmente dá a resposta específica para o caso concreto. Então, naturalmente, em um movimento pós-positivista, neoconstitucionalista, de favorecer o indivíduo, o poder do Estado que favorece o indivíduo cresce. Então, o que acontece? Vem uma progressão de aumento de poder do judiciário, que culmina, com o fim das contas, com essa adesão, esses pareceres, essa portaria, de modo que, na verdade, eu verifico que não há, do ponto de vista meta-jurídico, uma harmonização nem voluntária, nem resistível do ponto de vista da harmonização, mas realmente uma sobreposição dos poderes, realmente irresistível do ponto de vista político, por causa de todas as mudanças históricas que aconteceram e continuam acontecendo. Minha conclusão só que, pelo pós-positivismo, nenhuma dessas conclusões elas são excludentes. As duas se conformam, justamente porque da nossa época atual analisar o direito de uma forma mais abrangente, não só do ponto de vista keynesiano de norma separada do mundo real, do mundo material. Muito obrigado, gente. Desculpa a demora. Terceiro colocado na apresentação das teses do 17º Congresso Internacional de Direito Tributário. O tema: novos critérios de transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS e a equidade vertical do federalismo, perspectiva do município de Betim. Autora: Gabriela Flávia Ribeiro Mendes. Convidamos para receber seu certificado. Segundo lugar, o tema é contribuição para a construção de um paradigma participativo e preventivo no âmbito dos tributos. Autor: Joaci Savignani. E para a entrega do primeiro lugar, por favor, doutor Eduardo, permaneça conosco. Convidamos o professor Sacha, por gentileza, que empresta seu nome a esse prêmio que faz parte da história do Congresso. Para receber o prêmio, convidamos o autor do trabalho intitulado Direito Tributário, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os Tribunais Supremo e Superior à luz do pós-positivismo. Autor: Aloísio Porcaro Rauch. Parabéns, Aloísio. Uma salva de palmas aos vencedores do concurso de teses do Congresso. Muito obrigado.